Glória a Deus. Eu queria ler um texto que está em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Uma mensagem profética acerca de Jesus, acerca do nascimento, da redenção de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, vamos orar pela palavra. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, diante de verdades, ó Deus, que pode mudar o nosso destino, pode mudar a nossa capacidade, ó Deus, de enxergar a vida, pode mudar famílias, pode restaurar casamentos, pode restaurar, ó Deus, a vida daquele que está sedento de verdades. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, ministra no nosso coração, que não fale o homem, mas que o Senhor tenha liberdade nessa casa para tocar quem o Senhor quiser tocar. No nome de Jesus, ministra no nosso coração. Amém e amém. Esse texto que nós acabamos de ler é uma das profecias acerca do nascimento de Jesus, daquele que viria de Belém, daquele que nasceria de Belém, mas nós temos tantas palavras proféticas que apontam, que apontariam para essa esperança de Israel. Essa noite é uma noite de esperança. Se você pudesse ter a visão que eu estou tendo daqui, a igreja está linda, De fato, essa é uma noite de celebração, essa é uma noite de alegria, e todo momento de culto é um momento tremendo, mas existem momentos-chave na história em que o Senhor marcou, e nós podemos chamar isso de dispensações, ou como a Escritura diz, no tempo das eras, no tempo das alianças, e o momento em que Jesus nasce, a história é marcada, a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, mas Israel não foi surpreendido. Isso já estava escrito desde os tempos antigos. Eu queria, para abrir um pouco, detalhar um pouco essa mensagem, dividir ela, em 3 subtópicos. Queria falar primeiro sobre a esperança de Israel e os povos de toda a terra. Segundo, a esperança é a luz do mundo. Terceiro, a esperança nasceu. O tema da mensagem o tema dessa noite, a esperança nasceu. Primeiro, a esperança de Israel e os povos de toda a terra. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Senhor disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor está aqui revelando àquele casal as consequências do pecado, logo depois do pecado ali no Éden, e o Senhor fala das consequências, que aquilo realmente não foi algo bom, o pecado nunca traz nada de bom, mas esse momento chave, esse versículo 15, o Senhor traz uma promessa, traz uma esperança, traz uma expectativa de um futuro diferente. E essa esperança é o que nós chamamos de primeira menção acerca do Evangelho. Os teólogos, eles chamam isso de protótipo Evangelho. É a primeira vez que se fala do Evangelho. É a primeira vez que se faz menção de que Jesus viria para restaurar aquilo que havia sido corrompido ali no Éden. Apesar de toda aquela confusão que a serpente criou ali no Éden, Deus está dizendo: olha, vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, e ele será um descendente de mulher, ele nascerá de uma mulher. E
a história se caminha, né? Nós podemos ver o Senhor falando das gerações, e vem o dilúvio, vem Noé, e o descendente de Noé tem 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé, e um dos seus filhos, que é Sem, ele tem então os seus filhos, seus descendentes, e um dos seus descendentes chave na história, que foi Abraão. Abraão é descendente de Sem. Daí nós temos então essa expressão, né, antissemita. Por quê? Os semitas são os descendentes de Sem. Todos aqueles que são contra os semitas, ou seja, são contra o povo de Deus, são contra os descendentes de Sem. Abraão é descendente de Sem, e Deus faz uma aliança com Abraão. Em Gênesis 12, o Senhor declara para Abraão que daria para ele 3 grandes bênçãos. Daria para ele uma terra, daria para ele uma grande nação, e daria para ele que ele seria uma grande bênção para as nações de toda a terra. Através dele, o Senhor iria alcançar toda a terra. Em Gênesis 12, verso 7, o Senhor fala para ele: darei à tua descendência essa terra. Em Gênesis 12, 2, o Senhor fala: de ti farei uma grande nação. Em Gênesis 12, verso 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que você vê tanta confusão no Oriente Médio, você vê tanta resistência, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem, falam: gente, mas talvez se fizesse um acordo lá, estendesse essa cerca um pouco para lá, um pouco para cá, um perde 0,5 metro de terra, outro ganha 0,5 metro, e resolve essa confusão. Mas o fato é que existe algo espiritual por trás, porque o Senhor fez uma aliança com Abraão e disse que daria para ele uma terra, um espaço físico, num lugar físico, algo sobrenatural iria acontecer, e que através de um povo, uma nação, o Senhor iria abençoar todas as nações da terra. Essa era a promessa do Senhor para Abraão. Por isso você vê tanta confusão no Oriente Médio. Por quê? Por causa da terra. Por quê? Por causa do povo. Por quê? Por causa de princípios espirituais, que comumente falado que é uma guerra religiosa, né? Uns querem uma coisa, outros querem outra, mas no fundo é contra essas promessas do Senhor para Abraão. Mas o fato é que, como que essas promessas de Abraão estão conectadas à nova aliança, como que essas promessas estão conectadas a mim e a você, como que essas promessas estão conectadas a Jesus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 16, ele diz assim: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Uau! O apóstolo Paulo faz essa conexão. Ele diz: olha, essas promessas que Deus fez a Abraão não são promessas no plural, no que diz respeito a muitos povos, mas é uma promessa de que do seu descendente. Olha só a menção do descendente da mulher novamente, assim como o Senhor falou em Gênesis 3,15, que nasceria da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E novamente, o apóstolo Paulo diz: olha, o descendente de Abraão, que é Cristo, esse seria o descendente de Abraão, descendente da mulher, que nasceria para vencer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Nós cantamos aqui que o reino dele é um reino de justiça, que ele veio para desfazer as obras do diabo. Nós cantamos essa canção nessa noite, amém? Em Gálatas 3, verso 14, o apóstolo Paulo continua dizendo: isso
para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Quem são os gentios? Os gentios sou eu e você. Os gentios são todos aqueles que não estavam dentro do contexto do judaísmo ao qual Jesus nasceu. Dentro do contexto que Jesus nasceu. Todos aqueles religiosos que se circuncidavam, que praticavam o judaísmo, que tinha em seu DNA uma genealogia, tinha pai, tinha mãe, tinha avô, descendentes do judaísmo. Todos aqueles que não tinham essa raça, esse tipo de gente, era chamado de gentio, para que essas bênçãos chegassem a mim e a você. Olha novamente o apóstolo Paulo nos conectando. Em outro texto o apóstolo Paulo fala que ele foi chamado apóstolo aos gentios. Por quê? Porque ele teve a revelação de que o evangelho não deveria ficar apenas para as ovelhas da casa de Israel, mas o evangelho nos alcançaria. Glória a Deus pelo apóstolo Paulo, glória a Deus por essa mente brilhante, que teve uma experiência com o próprio Cristo. E em outro texto ele diz que esse evangelho, ele recebeu não de homens ou da lei, mas ele recebeu do próprio Jesus Cristo. Paulo teve uma visão e um encontro sobrenatural com o Senhor. Ele fala que viu coisas inefáveis, que ele não tem nem a capacidade de escrever. Ele fala que não sabia se era no corpo, se era fora do corpo, como que tinha sido aquilo, mas que foi uma experiência tremenda. E essa experiência com Deus trouxe a ele essas verdades tão profundas, que nós estamos discutindo, podendo degustar, podendo comer, podendo nos debruçar nisso tanto tempo depois. Mas nós queríamos avançar um pouco sobre essa esperança. No ponto 2 aqui, a esperança é a luz do mundo. Então, primeiro, a esperança era, quem lembra aí? Você já esqueceu? A esperança de Israel e os povos de toda a terra. Segundo, a esperança é a luz do mundo. Luz do mundo. Em Lucas capítulo 2, verso 32, está escrito: luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Uau! O que está acontecendo aqui com esse texto? Além dessa verdade tão tremenda de que Jesus seria luz para a revelação aos gentios. Simeão, um líder da sinagoga, Jesus entra ao 8º dia na sinagoga para ser consagrado, para ser entregue ao Senhor. Simeão, dentre muitos que estavam ali, eu creio que a casa estava cheia, era um dia de culto como esse, que a casa está cheia, e todos estavam ali, e havia líderes naquela casa, e somente Simeão tem o discernimento de perceber que o bebezinho, que o menino era o cumprimento da promessa, que o menino se referenciava àquela promessa que os profetas disseram. E ele então pega Jesus no colo e fala essas palavras: luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ele fala que Jesus agora é a luz, é a revelação, é o cumprimento. Agora que Israel estava vivendo um tempo difícil, um tempo de trevas, um tempo de escuridão, um tempo onde não se tinha revelação, onde não se tinha entendimento, onde a política estava corrompida, onde a religião estava corrompida, onde o chamado grande Herodes, que reinava naqueles dias, que tinha ali acordos espúrios
com o Império de Roma, e ele governava Israel, e ele tinha também um dedo dentro da religião, dentro do judaísmo, ele tinha alianças espúrias com a igreja, uma mistura da política com a religião. Isso nunca deu certo. Herodes o Grande, nesses dias em que Jesus nasceu, ele é um dos responsáveis da reforma do templo de Jerusalém. Aquele templo que Jesus, 30 anos depois, entra e vê toda aquela pomposidade e fala: não ficará pedra sobre pedra. Essas pedras que Jesus está dizendo, foi Herodes que reestruturou aquilo e fez aquilo uma grande potência. Mas o fato é que Jesus vem dentro de um contexto de frieza espiritual, dentro de um contexto de trevas, dentro de um contexto onde, como diz as Escrituras, nos dias do profeta Eli, né, no Velho Testamento, em 1 Samuel, você vai ver ali que a Bíblia diz que não havia profecia e as visões eram raras. Nos dias de um sacerdócio corrompido, o mover de Deus era algo que ninguém sabia. Eles só ouviam dizer que um dia havia uma arca, havia um movimento, que quando Deus chegava, né, quando a coluna de Deus chegava, Israel ficava em festa, havia alarido no arraial, e eles só ouviam falar. Assim estava os dias em que Jesus nasceu. A luz veio nesse cenário. A Bíblia, nós chamamos isso de 400 anos de silêncio. Foi o período interbíblico entre o Velho e o Novo Testamento. Entre o Velho e o Novo Testamento houve 400 anos em que Deus não falou, não havia profecia, nada foi anotado da parte de Deus para o homem. Não houve um mover de Deus genuíno nesse tempo. Esse era os dias em que Jesus nasceu, dias de frieza espiritual, dias de trevas e escuridão. Assim como quando Moisés nasceu depois de 400 anos de cativeiro do povo hebreu no Egito, também Deus confrontando a mente humana, trazendo um bebezinho capaz de mudar a história do seu povo. Moisés, a figura de Cristo, que liberta o seu povo, também a Bíblia relata detalhes desse bebezinho que mudou a história, que recebeu princípios e valores, como casamento, como amar ao Senhor, como servir ao Senhor, como descanso, princípios que regem a nossa sociedade até hoje. A Constituição americana, a nossa Constituição, grande parte dela foi feita baseada naquilo que Moisés recebeu naquele tempo. João capítulo 10, verso 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Que festa era essa? A festa das luzes. Falar que Jesus é a luz do mundo, nós precisamos de um pouco mais de entendimento sobre isso. Por que no período do Natal a gente vê tanto enfeite iluminado, a igreja está tão bonita, com tantas luzes, né? São luzes, são pisca-pisca. Com certeza, terminando aqui o culto, você vai passar ali na Praça dos Girassóis, vai balançar naquele balancinho, né? Que tem lá uma borboleta balançando os braços, né? Eu estou pagando mico aqui, né? E você vai lá, e tantas luzes, e tanto pisca-pisca. Por quê que culturalmente, né, nós herdamos isso? Porque em Israel, nos dias de Jesus, como está escrito em João 10, 22, havia uma festa chamada festa de Hanukkah, festa das luzes. De onde surgiu essa história de luz? É importante a gente ver esses contextos, porque nada é por acaso. Tudo tem um fundamento, tem um porquê, né? E interessante que os judeus, eles viveram um momento chamado de revolta dos Macabeus. Os Macabeus derrotaram os Seleucidas do Império Grego. E eles, a tradição judaica diz que eles acenderam o candelabro, que é, né, aquele castiçal
com 7 braços, e eles encheram os 7 braços de óleo e acenderam no templo. Só que tinha óleo para somente 24 horas. E durante o calor intenso das batalhas dessa revolução, esse óleo que era para durar só um dia, durou 8 dias. Hoje em dia, em Israel, tem até uma diferença entre esse menorá, que é de 7 braços, do Chanuká, que é de 9 braços. Eles inseriram mais braços nesse menorá, em alusão à festa das luzes. Por quê? Porque eles acreditam que de fato o Senhor esteve com eles e manteve essa chama acesa até eles vencerem essa batalha. Isso virou uma tradição, não é um princípio bíblico, não está na Bíblia, mas é uma tradição judaica. Se você for para Israel no período do Natal, você vai se deparar também com muitas luzes, muitas luzes. E Jesus, Ele é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça, Ele é a grande estrela da manhã, Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele é aquilo que nós tanto precisamos para ter visão e revelação de tudo na nossa vida. Amém? João capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Em Mateus capítulo 4, verso 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz. Uau! Esse texto de Mateus, ele relata um momento chave, um momento, ele recita uma declaração profética do Velho Testamento, e ao mesmo tempo nós vemos também um momento muito chave, onde essa glória, esse fulgor, essa luz resplandecente, desce e toca a terra, e o Senhor se revela aos pastores, no meio do mato, no meio do pasto, e a Bíblia diz que eles tiveram medo daquela glória, eles tiveram temor daquela glória. Depois de 400 anos de trevas e silêncio, agora a glória de Deus invade a terra, a luz do Senhor invade a terra. O Senhor é essa luz que irradia. O apóstolo João, na visão do Apocalipse, diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente. No final do livro de Apocalipse diz que o Senhor terá o seu trono na terra, e o sol não mais brilhará, porque o próprio Deus emanará a sua luz, o seu brilho, o seu fulgor, a sua glória, o seu esplendor. Aleluia, como nós precisamos dessa luz, como nós precisamos desse calor do Senhor. E para encerrar, a esperança nasceu. Repita comigo: a esperança nasceu. Aleluia. Mateus capítulo 2, verso 2. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. A estrela, a luz marcam o lugar aonde o menino nasceu, aonde o bebezinho nasceu. A marca do nascimento desse menino vem em figura da luz. Em Lucas capítulo 2, verso 9, aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Uau! Uau! É impossível se aproximar de Deus e se permanecer da mesma forma. É impossível você experimentar do Senhor e ficar inerte, ficar apático, ficar como se, não estou sentindo nada. Eu não estou dizendo que toda experiência com Deus você precisa sentir uma coisa, mas o fato é que,
se a glória, se esse esplendor, se esse poder de Deus vem sobre você, é impossível permanecer da mesma maneira. Esses pastores que estavam experimentando disso, eles ficaram aterrorizados. Daniel, capítulo 10, fala que ele, ao longo dos seus 21 dias de jejum e oração, quando veio a glória de Deus, um mensageiro do Senhor, a Bíblia não entra muito em detalhe, diz que Miguel intercedeu numa grande batalha contra o príncipe da Pérsia, para que essa mensagem chegasse até Daniel. O fato é que um mensageiro de Deus veio, não sabemos ao certo se é o próprio Jesus, mas o fato é que Daniel, quando vê esse ser, ele dá alguns detalhes. Ele fala que era um ser resplandecente, que o seu corpo era como bronze polido, e ele perdeu as forças da sua perna, ele ficou atônico, e no final ele diz que ele ficou até enfermo. Tamanha foi a experiência com Deus. Eu quero ter dessas experiências com Deus. Você quer ter dessas experiências com o Senhor? Aleluia, glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ele continua dizendo: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Uau! Vimos a sua glória. Agora é possível ver a glória de Deus, porque a esperança nasceu. No Velho Testamento, Moisés sobe no Monte Sinai para ter uma experiência com Deus, para receber os mandamentos, para receber a lei do Senhor. Esse homem fica lá 40 dias de jejum, oração. É um mistério, é uma coisa que é até difícil de explicar o que está acontecendo ali no Monte Sinai. Mas a Bíblia diz que houve um momento, depois dele já ter experimentado tanta coisa em Deus, ele olha para Deus e fala: Deus, mostra-me tua glória, mostra-me o teu rosto, eu quero ver esse esplendor, essa glória, essa face que brilha. Dá a impressão de que Moisés tinha alguma capacidade de se comunicar com Deus, mas ele ainda não tinha visto a glória. Agora, o Evangelho de João, capítulo 1, ele diz que é possível. Ele diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora é possível ver. Talvez você fale aí: mas eu não andei nos dias de Jesus e eu não vi Jesus andando na terra como aquele povo ali viu. Eu não vi como João viu. Como é que faz, pastor? Como é que faz para ver isso, para ter essa experiência? Como que faz agora para ver isso, para ter isso que esse povo aí está dizendo que teve? Eu queria ter nascido nos dias de Jesus. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Ah, se eu tivesse nascido nos dias de Jesus, eu ia estar do ladinho dele ali, eu ia até lá no deserto enfrentar o diabo e ia jejuar junto com ele, numa boa. Colossenses capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos, a estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que mistério é esse? Que mistério é esse que agora é revelado? Que mistério é esse que agora se faz conhecido? Cristo em vocês, a esperança da glória. Não existe mais essa coisa de,
Me perdoem os pentecostais, que eu também sou pentecostal, e às vezes a gente usa aquela expressão, é mistério. Não existe mistério mais, meu irmão. Mistério foi revelado há 2000 anos atrás. Quando o menino nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. João capítulo 1, verso 18, ele continua dizendo, eita, João que escreveu coisas tremendas, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, o tornou conhecido. Uau! Como eu faço para conhecer Deus? Como eu faço para ver Deus? Você precisa crer que um menino nasceu. Você precisa crer agora pela fé. Porque assim como Abraão não viveu nos dias de Jesus, não caminhou com Jesus, não jejuou com Jesus, não participou da ceia com Jesus, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, diz que eles foram aceitos pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, o firme fundamento daquilo que não se vê. Se você viu, você não precisa de fé. Jesus, quando ressurreto, ele aparece aos discípulos, ele aparece para Tomé, e estica o braço e fala, toca aí, Tomé, e aponta o seu lado, onde a lança do soldado romano havia furado ele. Eu creio que tinha lá uma cicatriz, um buraco, e ele aponta o seu lado e fala, Tomé, toca, toca. E aí ele tocou, e eu creio que Tomé fez essa cara que eu estou fazendo assim, né? Eu acho que é essa cara que Tomé fez. Falou, uau, é ele mesmo. E aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, você creu porque você me viu e tocou, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Você crê nessa noite? Você precisa tocar como Tomé. Você crê mesmo. Fique de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. Abraão foi aceito pela fé, porque assim está escrito, o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam, é necessário crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Eu queria fazer uma oração nessa noite, mas antes de orar, eu queria fazer um apelo.